De volta com o nosso Vitrine. Hoje nós vamos especialmente falando de educação, né? Queria, assim, as pessoas estão se planejando, se organizando, se estruturando. Então, é tempo de buscar informações. Então, aproveitando, nós estamos falando da Universidade Católica de Petrópolis, né, a maior universidade, né, do interior do estado do Rio de Janeiro, os processos para os programas de pós-graduação estricto sensu. Nós somos uma cidade do interior do estado, mas que tem o privilégio, como poucas, de oferecer programas de estricto sensu, de mestrados e doutorados, qualificados pela CAPES, muito bem qualificados e pontuados pela CAPES, né? E então estão processos seletivos abertos do mestrado em engenharia, um mestrado profissional em engenharia, o mestrado em direito, também abertas inscrições, e o mestrado em educação. As inscrições, todas elas são realizadas online. No site da Universidade Católica de Petrópolis estão os editais, as orientações para desenvolver os projetos que devem ser apresentados, não apenas os processos seletivos, são compostos de prova, né, uma prova escrita e também a questão de apresentar um pré-projeto. Então é importante que vocês se preparem, se organizem, se elaborem. E aí as inscrições vão até o dia 31 de janeiro, então ainda há tempo, há 2, 3 semanas, para vocês se estruturarem e concorrerem a um programa do mestrado em Educação, Direito e Engenharia. Olha só, na nossa cidade de Petrópolis, 3 mestrados. E também está aberta, mas aí até março, as inscrições para o mestrado em Psicologia da Universidade Católica de Petrópolis. As pré-inscrições são realizadas online. Acesse o nosso site www.cp.br. Quem sabe aí começar 2014 com uma nova trajetória, uma nova perspectiva profissional na sua vida. E também, além do nosso estricto sensu, a universidade oferece muitos cursos de pós-graduação lato sensu. No nosso site, no link lá, pós-graduação lato sensu, com turmas previstas para serem abertas a partir agora de fevereiro. Só vou citar algumas, por exemplo, na área de saúde, estão previstas para começar este ano, pós-graduação em Psicologia Hospitalar e da Saúde. No segmento da área de Teologia e Humanidades, nós temos uma pós-graduação em Cinema e Educação, também prevista para começar em fevereiro. No nosso Centro de Ciências Sociais Aplicadas, pós-graduação lato sensu em Gestão de Responsabilidade Social e Ambiental, MBA em Modelagem e Tomada de Decisão e especialização em Controladoria e Finanças. Viu? Não há necessidade de sair da sua cidade, você podendo empreender uma pós-graduação lato ou estricto sensu na nossa Universidade Católica de Petrópolis, na nossa cidade. Com esse conforto de não ter que se deslocar para Rio de Janeiro ou para Juiz de Fora, Petrópolis tem a alternativa de ótimos programas de pós-graduação. Estamos falando de educação, como sempre, eu fico muito feliz, né, presente, uma parceira já de longa data, já de alguns anos, no nosso programa Vitrine, que vai fazer esse ano 3 anos de programa no ar, né? E eu torço para que ela continue conosco. Cristina Bernardes, né, a nossa querida Headhunter. Tudo bom, Cristina? Kátia, muito bom estar aqui de volta. Que bom, eu fico feliz. Fiquei com saudade. Eu também. Me conte, quais são as perspectivas, primeiro assim, as perspectivas para 2014, em termos de mercado de trabalho, o que você está achando? Olha, eu acho que vai ser um ano parecido com 2013, que não foi um grande ano. É um ano que, se você pensar, é curto, porque são muitos eventos. A gente tem um carnaval tarde, a gente tem a Copa do Mundo. Então, isso tudo faz com que o número de meses e as eleições, né? Nossa, tem eleições. Assim. Então, é um ano que tem muito evento grande, coisas que mobilizam a população, e você acaba tendo poucos meses para ganhar dinheiro e poucos meses para pensar em grandes mudanças, em grandes por consequência, em grandes contratações. Então, não é que não vão haver contratações, mas elas vão ficar vamos dizer assim, eu diria que num ritmo médio. Não será um ano de grande salto. Uhum. E o nosso PIB cresceu pouco, né? Então, tem tudo isso que eu acho que... Mas isso não impede... Os empresários estão tensos. Os empresários estão um pouco tensos. Os empresários estão tensos. Os empresários estão tensos. Não é aqui o nosso... Assim, não é nosso caso, mas assim, é porque isso de uma certa forma reflete em por contratação. Exemplo, reflete. Você tem uma recuperação da economia americana
que tira muito, passa a tirar muito os subsídios que eles estão tendo, e os juros lá aumentando. Eu não sou economista, mas é a explicação para todo mundo entender é essa. Acabam jogando, fazendo investimentos no próprio país e não enviando para países como o Brasil, esses dólares de investimento. Então, isso também faz com que entre menos investimento no Brasil e a gente acabe crescendo um pouco menos em função disso. Enfim, são várias questões, não é um problema só, a gente tem que olhar de várias facetas, mas então eu diria que vai ser um ano médio de contratação. E estará bem quem está num contínuo processo de renovação, de atualização. De se capacitar melhor. Porque não dá para se acomodar, né? Não. Então, isso que eu digo, quer dizer, às vezes não é um ano de grande colheita, mas é um ano bom para a gente plantar. Pois é. Tá? E plantar, eu trouxe aqui para a gente, porque a gente costuma começar muito em janeiro, no nosso primeiro programa, falando de entrevistas e de mercado de trabalho, claro, porque tem tudo a ver. Aí, esse ano, eu pensei comigo, bom, vamos fazer uma coisa diferente. As pessoas estão tendo muita preocupação de como elas vão equilibrar a vida pessoal delas com a vida de trabalho ou de carreira. Se misturou muito, principalmente com a questão das redes sociais, do uso de e-mails, a tecnologia. Celulares, a tecnologia. O celular que não... Eu até assim, vou fazer aqui, abrir rapidamente para fazer um comentário, né? A minha irmã é workaholic, né? Vou tirar férias. Aí conseguiu negociar onde ela trabalha, no escritório dela de advocacia. Só que prazo, principalmente justiça, prazo é prazo, né? Então ela vou tirar uma semana. E ela resolveu ir para uma fazenda hotel. Marcou, está indo agora hoje, vai ficar até domingo. Só que ela se deu conta, ela ficou um pouco assim, estática. Meu celular não pega lá, eu não tenho acesso à internet, eu vou estar literalmente isolada. Ela começou a rir. Por um lado ela riu de alegria, por outro lado ela riu de tensão. Porque de quarta a sexta, inclusive finais de semana, ela fica falando com as pessoas, digitando, ela não larga o celular dela, já é uma extensão do corpo dela, que é uma coisa que demanda, não é só por ser workaholic, mas algumas profissões demandam isso. Um médico tem que ficar com o celular ligado. Com certeza. Agora, isso se mistura de uma forma tal que eu acho que praticamente, não sei se você vai abordar isso, como você consegue equilibrar e separar isso, né? Bom, aqui acabou a profissional e aqui a minha vida pessoal, aqui são os meus horários para eu buscar um estudo, um relaxamento, uma atualização, e esse aqui é o meu tempo do trabalho. É muito complexo isso. É muito complexo. É claro que cada um vai ter a medida de que aquilo chegou no limite dele ou dela, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, existem hoje pesquisas que dizem, por exemplo, essa pesquisa que eu tenho resultado aqui é uma pesquisa da Europa. Tem aqui, por exemplo, 22% dos profissionais atuais no mercado de trabalho estão insatisfeitos com esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. 22%. Mas 53% se disseram chegar em casa tão cansados que não tem mais condição quase de fazer as tarefas domésticas, seja elas quais forem. E vamos imaginar um cenário de Europa com muito menos empregado doméstico, um marido geralmente, vamos pensar num casal, um marido que é muito mais participativo, porque culturalmente está mais acostumado a dividir essas tarefas, então, e lá deu 53%, tá? Aqui talvez a gente não tenha um dado para o Brasil, mas com certeza o percentual será grande também. Sendo que aqui tem essa atenuante de você, às vezes, ter uma mão de obra ainda que você pode contratar, que é a mão de obra da empregada doméstica, para te ajudar em muitas coisas. Mas você também tem um marido menos participativo, então tem aí um equilíbrio. Eu acho o seguinte, se as pessoas primeiro têm que partir delas. Olha, eu acho que eu cheguei no meu limite, não estou satisfeito com isso e eu quero fazer algumas coisas, tomar algumas ações para melhorar esse equilíbrio.
pode ser, você citou o caso da sua irmã, talvez ela ainda não esteja nesse limiar. Ela ainda acha que está ok, não, ela ainda está talvez mais aflita de não ter o acesso do que insatisfeita de ter o acesso o tempo todo. Eu acho que é o momento dessa, eu acho que nenhum de nós se sentiria, não sei, né? As pessoas que estão fortes no mercado de trabalho, eu acho que elas se sentiriam desconfortáveis de ir para um lugar que não houvesse acesso. Eu acho, assim, não tenho como teclar, não tenho como acessar e-mail, eu não tenho como... E você ficar por um período de uma semana sem isso. Será que as pessoas... Talvez seja um pouco radical para uma pessoa que tem um tipo de jornada como a sua irmã. Né? Eu acho mais fácil a gente organizar o tempo, por exemplo, eu vou responder, lógico que o médico está fora disso, porque o médico ele vai atender uma emergência, e você não tem como gerir a emergência dos outros, então é um outro esquema, mas vamos dizer, em condição normal de temperatura e pressão de todo mundo, eu acho que dá para você fazer algumas coisas que são essas dicas que a gente trouxe aqui. Vamos lá. Então, por exemplo, uma das coisas é saber dizer não. A gente tem culturalmente no Brasil, na nossa cultura brasileira, muita dificuldade de dizer não. Então, se a gente aprende a dizer um não simpático, um não a tantos convites, a tantas demandas, para você não estar o tempo todo em todos os lugares e participando de tudo. Então se preserve um pouco, quer dizer, prioriza as coisas, os programas e as demandas que você vai aceitar. Isso vale para o mercado de trabalho também. Se o seu chefe chegar com uma tarefa, você já está assoberbada, e seu chefe chega com mais uma coisa para você fazer, está na hora de você dizer, olha, eu acho que eu poderia aceitar isso que você está me pedindo, mas com o tipo de meta que eu tenho nesse momento para essa semana, eu temo que eu não vá conseguir. Será que não dá para você remanejar e pedir a uma outra pessoa da equipe? Talvez ele consiga pedir a uma outra pessoa da equipe, tá? Então isso é uma dica do não, é interessante isso, a gente tem muita dificuldade. A gente tem dificuldade de dizer não, mas também não é para esse nosso problema de baixa autoestima. O Nelson Rodrigues disse que nós temos uma alma vira-lata, né? Essa nossa baixa autoestima achando que talvez ao dizer não, mesmo que um não bem dito no sentido de um não educado, coerente, né? De nós nos sentirmos de repente, depois vamos ser preteridos ou isso pode ser utilizado contra mim lá na frente. Eu acho que nós brasileiros temos muito essa angústia, não temos? A gente não gosta, a gente tem essa angústia, não gosta de decepcionar o outro e acha que o não é um confronto e uma decepção que você vai gerar ao outro, um desapontamento, tem isso. Tudo isso tem que ser muito bem calculado. Se você já tem um chefe que já não tem muita afinidade com você, você percebe que existe todo um movimento dele até querer que talvez você peça para ir para uma outra equipe, quer dizer, você não vai falar isso para ele. Aí você não diz o não, mas faz algumas dessas outras que a gente vai dar aqui, para tentar equilibrar, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que eles falam aqui é para você aproveitar o trânsito. Quem não tem a necessidade de dirigir, utilizar o carro para ir para o escritório, e tem, por exemplo, pode utilizar um ônibus, um metrô, né? A gente não está falando só para a cidade de Petrópolis. Petrópolis não tem metrô. Mas depois que o nosso programa está na internet, quer dizer, muita gente vai ver esse programa em cidades onde existam essas outras alternativas. Então você tenta ir de uma maneira em que você possa ou ler alguma coisa que te agrade, não é de trabalho. Bom, quem vai para o Rio de Janeiro, quem desce a serra em tempos... Quem desce a serra. É leitura, né? Ou você dá até para cochilar, para se refazer um pouco. Às vezes meia horinha de sono, tem gente que consegue inclusive sonhar numa situação dessa. É muito reparador. Eu preparo as minhas aulas, você acredita que quando eu desço para Niterói, eu preparo as minhas aulas do doutorado? Acredito. Eu só consigo ler sentada no ônibus, que meu orientador não me ouça, mas eu preparo as aulas do doutorado, os textos, as leituras dos textos, na descida para Niterói. Dá o quê? Quase 3 horas, porque nas pausas, nos engarrafamentos, é o meu tempo da leitura, e dá. E vou lá rabiscando, lendo, graças a Deus que eu não enjoo na viagem. E é um tempo precioso, você imagina, se fizer a conta, o petropolitano desce, muitos descem, estão nessa condição de descer do Rio de Janeiro ainda, né? E quantas horas por dia de deslocamento?
Ah, eu acho que 6. É um tempo precioso. Não, mas umas 4 pelo menos. Vamos pensar, sendo otimistas, que seja 4. 2 horas e meia, 4 horas, né? É um tempo precioso. É um tempo precioso. Então você pode utilizar de uma maneira que seja boa para você, não necessariamente você utiliza produzindo. Mas quem não quiser produzir profissionalmente nessas 4 horas, pode se refazer, pode cochilar, pode ler um romance, pode ler um livro de guerra, pode ler o que quiser, contanto que aquilo dê prazer. Assistir um filme. Assistir um filme também, tá? Outra coisa importante é a pessoa se desconectar tecnologicamente. Não como a sua irmã, que se desconectou uma semana e enlouqueceu. Mas, por exemplo, desconectar o telefone corporativo no fim de semana. E quando a pessoa sai assim por muitos dias, seria interessante, quando é possível, ela vai deixar um backup dela ali. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que dá para fazer isso. Essa cultura do backup, ela é uma coisa, no Brasil, ela é uma coisa muito recente, né? Porque também, mais uma vez, eu acho que nós brasileiros não fomos educados, nós temos o sentimento que o backup, quer dizer, para algumas pessoas, o backup é uma pessoa que fica lá de stand-by. Você está falando nesse sentido do backup? Nesse sentido, uma pessoa que vai responder por você ou vai mediar até que você retorne, né? E tem esse sentimento, eu vejo em algumas empresas, em alguns segmentos, do sentimento de que o backup pode... Depois de suplantar. As pessoas vão perceber que você é substituível. Então, acho que também tem aí um... Tem. Kátia, tudo que a gente faz na vida tem um risco. Não é? Até a gente sair de casa tem um certo risco. É incrível, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço em São Paulo. Ela saiu de casa e um letreiro, olha que coisa mais improvável, mas o letreiro caiu na cabeça dela. Ela ficou, graças a Deus já está bem, mas essa conhecida minha, ela chegou a ficar em coma num CTI, porque um letreiro, imagina isso. Parece que não estava nem tão alto. Quer dizer, risco tem sempre. Existe o risco do backup te suplantar. Quem sabe dá para você escolher um backup que não seja tão 100%. Tão 100%. Pode ser uma estratégia. Mas você, pelo menos, eu acho que você sai mais confortável. Essa experiência é uma experiência boa, porque você está relaxado e que a responsabilidade está entregue a uma outra pessoa. O empresário tem essa coisa, né? Até um comentário. Quando o Sebrae começou a difundir o Empretec no Brasil, era o tempo do curso do Empretec. Isso, era uma semana. Era quase mais. Eu cheguei a fazer 9 dias, 8 dias, uma coisa assim. Era longo, eu me lembro. E nas entrevistas, os empresários diziam que não poderiam, porque o negócio ia quebrar. Esse olhar, né, de que, meu Deus, eu sou insubstituível e eu não posso me ausentar. É bom quando a gente experimenta essa coisa do eu poder me ausentar, de eu poder me afastar, que as coisas vão fluir e que quando você vai retornar melhor, renovado, cheio de ideias. Que é importante também você ter um ócio produtivo. Que pode ser produtivo. Pode ser produtivo no sentido de ideias, porque tudo começa no campo da ideia, não é? Primeiro. Bom, enfim, de volta aqui, quer dizer, uma outra dica que é interessante é que você almoce com calma. Então, em vez de comer rápido pra caramba, você conseguir espaçar melhor isso, mastigar bem, entendeu? Almoçar pelo menos com calma, tá? Essa é outra dica. Adotar um horário flexível, isso desestressa muito as pessoas. Se você tem condição de, por exemplo, negociar com a sua chefia, de você chegar um pouco mais cedo no escritório, aí você chegou mais cedo, aquele horário tem um número de ligações telefônicas muito menor, e você sair mais cedo antes do trânsito ficar tão caótico, isso tudo vai te gerar qualidade de vida. Eu ouvi essa semana uma notícia que me deixou muito esperançosa e que no momento está dando a maior polêmica, que foi o seguinte: o Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, um dos juízes determinou que você vai poder trabalhar, quer dizer, ele está propondo que você trabalhe, um funcionário público possa trabalhar em home office alguns dias da semana. Isso é uma polêmica louca, porque como é que você vai controlar, por exemplo, hora extra? A CLT é um conjunto de uma legislação, um conjunto de leis que está aí desde os anos 40,
precisando urgentemente ser reformulada. Uma grande quebra de paradigma. Quer dizer, é uma grande quebra de paradigma. Se as empresas particulares já conseguiram fazer isso, por que não o funcionalismo público? Aí dizem, as pessoas vão ficar em casa sem fazer nada. Claro que não, elas vão ter metas, elas naturalmente que serão tarefas que não necessitem de estar em contato com o público, obviamente. Eu achei muito interessante, então isso está dando maior polêmica e eu acho que isso vai desafogar trânsito, vai ter um impacto, inclusive, de meio ambiente interessante, para o bem, né? Um impacto positivo. Então, quer dizer, essa história do horário flexível, isso está dentro disso daí também, né? De você poder negociar e chegar mais cedo, ou quem sabe até fazer algumas coisas na sua casa e não no escritório, tá? E parece que no caso do que o juiz lá de São Paulo determinou, toda a parte de equipamento é por conta do funcionário público. Então, ele tem que ter o seu próprio computador, o seu próprio acesso à internet. Não é o Estado que daria esse equipamento para ele trabalhar em casa, tá? Mas vamos aguardar qual vai ser o resultado dessa proposta dele. Uma outra coisa que existe de dica aqui que eles puderam desenvolver depois dessa pesquisa, quem publicou esses resultados foi o Globo Online, tá? Do dia, quem quiser olhar depois mais a miúde, do dia 3 de janeiro. Bom, é você adotar um hobby. Isso é uma coisa que desestressa muito. Como também foi sugerido você desempenhar uma atividade física, se você tiver um hobby que une a atividade física, ótimo. Por exemplo, tem gente que, embora sejam duas coisas diferentes, você pode escolher uma coisa ou outra, se não der tempo as duas coisas, mas, por exemplo, tem gente que gosta tanto de jogar tênis, de nadar, não é um hobby, mas é um esporte que desestressa e gera prazer. Aqueles que não gostam muito de se exercitar podem desenvolver um hobby. Pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, montar barcos, montar Lego, bordar, qualquer coisa, fazer tricô, enfim, qualquer coisa que dê prazer ao executar aquela atividade. Uma outra coisa que é interessante também que eles sugeriram é você fazer uma avaliação se o emprego atual seu, a atividade profissional atual sua, realmente te compensa. Eu ganho muito, não sei o quê, mas eu não tiro férias há 5 anos, eu não estou vendo os meus filhos crescerem, meu casamento está indo pelo ralo, eu estou ficando enorme e gorda, enfim, estou pintando um quadro aqui. Extremado, mas enfim, se está trabalhando num nível que está afetando a tua relação, as tuas relações pessoais e a sua vida pessoal, quem sabe avaliar se não vale a pena pegar um emprego, fazer uma mudança para um emprego que demande menos, embora provavelmente pagando um pouco menos, mas aumentando essa qualidade de vida, tá? Outra coisa que você falou aí no início do programa, numa série de cursos. Outra coisa que gera muita satisfação é a pessoa voltar a estudar. Então, ela pode escolher um curso ou que vá aprofundar a área de trabalho dela, a área profissional dela, ou ela escolhe um curso novo em que vai possibilitar ela migrar para uma outra área e fazer, nesse caso, uma recondução de carreira. E até propor um novo desafio, né? Porque eu acho que ficar no piloto, o que a gente chama de piloto automático, né? Quase que naqueles procedimentos como automática, sem pensar, sem ponderar, o que está me agregando, enfim. Então, buscar talvez caminhos mais desafiadores, porque acho que no desafio está o estímulo, o incentivo, né? Gerar um pouco de euforia, botar um pouco de endorfina no organismo. Eu, por exemplo, adoro estudar, né? Para mim, isso me gera euforia, né? De estar querendo aprender coisas novas. Enfim. Adquirir um conhecimento novo, aquilo de repente te entusiasma. Mas quem não quiser fazer, por exemplo, um curso na sua carreira, pode ser um curso para um hobby. Pode. Imagina, aprender mandarim. Olha que coisa, não é fácil, é um grande desafio aprender mandarim. Então, vai entrar na crista da onda, né? Porque é uma das línguas do século, né?
Porque uma outra dica que eles falam é que você tenha uma preocupação de agradar a si próprio também, ou a si própria. Então, quer dizer, você fazendo um curso desse que te gera prazer, aprendendo uma coisa nova, e se isso te agradar, te der prazer, você está agradando e é muito bom, desestressa também. Então, eu acho que aqui tem várias coisas interessantes. Por exemplo, você cuidar do seu corpo, marcar médicos uma vez por ano, fazer um check-up da sua parte odontológica, né? Que você está fazendo uma coisa preventiva, vai te gerar qualidade de vida e você não vai deixar que, se tiver algum problema, que aquilo se aprofunde tanto que depois fica mais difícil, né? Você aplacar. E tirar férias, sabe? Tirar férias mesmo. Eu não sei, tem gente que uma semana consegue se desestressar, ficar ótima e voltar. Muita gente, uma semana não dá ainda, você está desacelerando. Então, você tem que, essa medida, você vai ter que avaliar qual que é a sua medida. Por pessoa. É muito individual isso, entendeu? Uma pessoa, às vezes, muito acelerada, com uma semana, ela não despluga. Não despluga. Então, não vai agregar tanto, ela tem que tirar 2 semanas, talvez. Outra coisa, evitar tirar férias, tirar férias mesmo. Não é assim, eu tenho, às vezes, a minha mãe está adoentada e eu vou tirar férias para poder ficar com a minha mãe. Na realidade, você vai trocar de estresse, né? Quer dizer, tirar férias, quando a gente diz, tirar férias mesmo. É aquela coisa de não ir para um lugar que você não tem o que fazer, de compromisso, você só tem o que fazer. Então, não é que você tem que tirar férias e a sua mãe está numa situação... Ninguém está propondo isso aqui. Mas você tem que ter um backup para ficar lá com a sua mãe durante aquele período em que você salutarmente vai se dar esse prazer para poder voltar com as baterias recarregadas. Eu acho que tudo tem muito a ver também com uma questão que eu acho que nós desaprendemos ou então nunca soubemos, que é uma questão, talvez desaprendemos por conta dessa mudança da percepção de espaço-tempo com o advento das novas tecnologias, que é a gestão do tempo. Eu acho que pessoas felizes, pessoas saudáveis, são pessoas que conseguem... Nossa, mas como é que sobra tempo? É uma questão de gerir tempo, acho que administrar tempo. E tem aqueles gatilhos, né? Porque você tem aqueles aceleradores de tempo, você tem aqueles ladrões de tempo, porque são às vezes tarefas que você tem na sua vida, que você não desapega, que foram introjetadas, que se você fizer uma avaliação, você descobre assim, mas por que eu faço isso? Incorporei na minha rotina e isso é desnecessário, né? O que é importante, porque nós ficamos sempre apagando incêndios e ficamos sempre no movimento do urgente, que não nos permite, eu particularmente acho, que não nos permite nos pensar o que está nos fazendo bem, o que efetivamente é importante para nós. Então, espero que 2014 seja um ano em que nós possamos desacelerar em termos de urgências, né? E que nós possamos entrar mais organizados, planejados. Eu acho que não falta informação, não faltam pesquisas, não falta questionamento das mídias, dos profissionais. Cada vez mais aí estão os coaches, estão os consultores, para tudo. Pessoas que possam pessoas que possam sentar com você, eu te acompanhar, ou até de repente você fazer individualmente um tempo para parar, para pensar sobre si, sobre a sua vida, né? Eu torço para que, por exemplo, eu desacelere em 2014 e que eu faça as coisas mais tranquilas, com mais qualidade. Talvez até essa sensação de que está passando tudo muito rápido, né? Eu olho para minha filha com 6 anos, nossa, voou. E que eu possa perceber que o ritmo da vida continua sendo aquele ritmo de quando nós éramos crianças, adolescentes. A gente é que introduziu um monte de coisa, atribulou a vida de tal forma, não é? Eu estive pensando, um gancho nisso que você está falando, estive pensando aí essa semana, por exemplo, às vezes você pega uma pessoa de 60 anos, na realidade, gente, os primeiros 20 anos que a gente vive, a gente é criança, a gente tem que aprender a ler, tem que aprender a andar, a ler, enfim, tomar pé do mundo, e aí com 20 anos você diz, não, eu acho que você pode não estar uma pessoa madura ainda,
Mas você pode dizer, eu tomei pé do mundo, eu sou operacionalizável nesse mundo, eu posso operar os sistemas em que eu vivo, em que eu tramito. Então, na realidade, a gente pode dizer que começou a viver aos 20, tá? Então, se a gente está com 50, a gente só viveu 30. Você vai viver mais 30 da mesma maneira que você viveu os últimos 30? Não. Vamos fazer alguns ajustes para a gente ter uma caminhada melhor nos próximos 30. É uma questão de perspectiva mesmo, muito legal isso. Entendeu? Então, eu acho que é dizer, mas eu já vivi muito, com 60, não vou viver até 120. Você não viveu 60, você viveu 40 só. Porque 20 você estava lá se preparando para tudo, entendeu? E hoje em dia a gente está vivendo tanto. Muito. Não é? E sabe que às vezes eu não sei se é um legado ou se... Ou se é uma maldição. Não, porque depende de como você vai caminhar, né? De como você vai chegar aos 100. Porque diz que a previsão é que nós chegarmos muito bem aos 100, 110. Tem gente chegando muito bem e tem gente também que não está chegando muito bem, né? Então é uma questão de atitude, vamos dizer assim. Vamos falar disso na semana que vem? De atitudes? Atitude, administração de tempo. Administração de tempo, atitude e administração de tempo dá um programa inteiro. Fácil. Vamos falar disso? Vamos falar disso, porque eu acho que é muito importante, sim. Vamos falar. Dia 22, então, vamos falar de gestão de tempo e pensar nesse tempo nosso aí que a gente diz que está passando muito rápido, mas será que nós é que não estamos acelerados? É uma boa reflexão, né? Para começar 2014. Com certeza. Obrigada, querida. Eu fico feliz de você retornar aqui. Vamos encerrar. Prazer é meu. Nosso primeiro programa, agradecendo a sua participação, desejando que você esteja conosco na quarta-feira que vem, no mesmo horário, na nossa mesma emissora, nossa TV Vila Imperial, que sempre nos acolhe com muito amor, muito carinho para você. Um grande abraço e até semana que vem.